Olá, sou o Dr. Cascapeira, falando em saúde fora da caixinha. Tá aí meu CRM 41749. Hoje eu quero falar com você a respeito de uma situação muito comum, muito frequente, mas eu quero mergulhar um pouco nessa situação. Você se sente cansado? Você se sente cansada? Você percebe que você não tem mais o mesmo pique, a mesma energia, a mesma vitalidade? Você percebe que está difícil de acordar? Está difícil de fazer exercício? Tem um desânimo, quase uma apatia, mas o principal é um cansaço crônico, muito comum hoje em dia, principalmente num dos vídeos anteriores que eu falei sobre a síndrome pós-Covid. Hoje eu quero mergulhar um pouquinho nesse cansaço, nessa fadiga, que é muito comum e que está acontecendo com muita gente. E nós vamos explicar para vocês um dos principais motivos. Existem outros, mas um dos principais motivos que você, ou que como muitas pessoas, estão tendo essa síndrome da fadiga crônica. Olha aí, não parece uma coisa assim? Síndrome da fadiga crônica é como se você não... A bateria, né? Você não tem mais bateria, parece que a pilha está fraca. Por mais que você, digamos, possa comer, ou tente dormir, ou ainda mesmo tente fazer exercício, você continua cansado, você continua cansada. E muitas vezes o cansaço já começa pela manhã, né? Ao acordar. Você acorda e fala, já estou cansado, mas acabei de acordar. Quando a gente fala de bateria, né, que é uma metáfora que a gente usa, ou a pilha, o nosso corpo tem umas pilhas. Isso mesmo. Nosso corpo tem uma pilha, ou várias pilhas, ou cada célula tem a sua pilha, ou a sua bateria. Importante que você saiba disso, para que você entenda por que muita gente hoje em dia está muito cansada. Tem muita gente que não tem energia, né? Outro dia mesmo, uma paciente minha disse, doutor, eu sempre fiz exercício, eu fazia caminhada, estava bem disposta, eu namorava bem com meu marido, tinha vontade de fazer as coisas. Hoje eu não tenho mais energia, eu continuo comendo bem, mas eu não tenho energia. Parece que a força do meu corpo foi embora. Eu não entendo o que é, eu faço os exames, ela fala. Eu faço os exames e os exames não mostram nada. Está tudo normal, não tenho anemia, não tenho problemas hormonais, não tenho falta de vitaminas específicas, está tudo bem, não acontece nada, não acho nada. Mas o meu corpo continua me dizendo que está muito cansado, que está muito fadigado, que falta energia. A gente vai chamar que falta vitalidade. Nesse momento, eu vou abrir um parênteses, quero mandar aí um abraço para a família Web Rádio, né, onde todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, estou aqui conversando com vocês. Então, família Web Rádio, um grande abraço. Esse cansaço está sendo chamado de síndrome da fadiga crônica. Em medicina, toda vez que você ouvir síndrome, você vai dizer que existe um conjunto de sintomas que não tem um diagnóstico, não tem uma causa específica, né? Olha, você tem aí uma infecção, tudo bem, tem infecção de garganta, tá lá, infecção de garganta. Ó, você tem uma pneumonia, ó, tem lá uma pneumonia. Você tem uma diabetes, um câncer, tem um diagnóstico. Mas quando se fala síndrome, é como se fosse um conjunto de sintomas que você naturalmente sente, né? E os médicos, os pesquisadores vão somando, eu digo que eles vão somando uma série de sintomas relatado pelos pacientes, junta tudo isso, não encontra motivo nenhum, não encontra doença nenhuma e dá o nome de si mesmo às vezes, né? Tá cheio de síndrome com o nome próprio da pessoa, né? Tô louco para achar uma síndrome do Cascapeira. Vou ver se eu acho uma síndrome aí onde não tem diagnóstico. Vou juntando um monte de sintomas e aí dou o meu nome, né? Então, toda vez que escutar síndrome, entenda, não tem um diagnóstico. É um conjunto de sintomas que a pessoa está sentindo, junta tudo isso aí e fala que é uma síndrome. Então, a síndrome da fadiga crônica pode ser um cansaço, um desânimo, uma falta de energia, muitas dores no corpo, confunde com fibromialgia. Você não tem força, a força muscular diminui, muitas vezes você até tem dificuldades para dormir, ou dorme mal, ou acorda já indisposto.
o organismo todo, parece que então você tem toda uma lassidão, uma dificuldade, uma moleza, né? Tudo fica muito mais lento, tudo fica muito mais pesado, tudo fica muito mais difícil, porque é como se você tivesse, eu faço uma metáfora, como se você estivesse enfrentando, por exemplo, uma ventania muito forte, né? Um tufão, você quer andar e não consegue, parece que tem dificuldade Eu costumo dizer que essas pessoas se sentem como se estivessem arrastando na vida. Né? Por quê? Porque elas estão cansadas. E por que você não faz os exames? Mede os hormônios, mede as vitaminas, mede os minerais, e não acusa nada. Na maioria das vezes, não acusa nada. E a pessoa fica como se fosse um cansaço, e muitas vezes esse tipo de cansaço é levado, então, para o âmbito emocional, para o âmbito psicológico. Vai dizendo que a pessoa tem depressão. Já conversei com você várias vezes aqui. Depressão, o sintoma mais evidente é falta de energia. Então, fica difícil você falar que alguém depressivo, claro, vai estar cansado. Então, eu mudei até o aspecto de você olhar a depressão. Eu digo que depressão não é uma doença. Depressão é um sintoma do cansaço. Porque a pessoa cansada vai ter os sintomas de depressão. Já aconteceu com você alguma vez? Você ter trabalhado tanto, e você não tinha energia, que dá vontade de chorar, sabe? Quando você trabalha tanto, tão cansado. É mais ou menos isso o depressivo. Ele está tão cansado que ele tem, às vezes, vontade de chorar. Então, a síndrome da fadiga crônica, como o próprio nome diz, é um conjunto de sintomas, que tem há muito tempo e que você não consegue melhorar. Né? Então, é uma fadiga crônica, porque fica muito tempo. Quanto tempo? Às vezes meses, às vezes anos. Né? Como tem quadros de depressão que ficam meses, anos. Então, quando é uma síndrome, você não tem um diagnóstico. Bom, como eu coloquei aqui né, para você que está me vendo aqui pela internet, você da família Web Rádio, é um desenho como se você tivesse a pilha do teu corpo diminuída, tá? Essa é a proposta, uma pilha diminuída. Então, o que são as pilhas do organismo? Mas como assim? Como assim, Rubens? Nós temos pilhas? Temos. Nós temos umas pilhas que são, entre aspas, carregadas nas nossas células. É a nossa bateria celular. Aí vou contar uma história para vocês. Há muitos milhões de anos, quem sabe milhares de anos, quando nós estávamos talvez chegando, né, na humanidade, né, talvez a gente ainda fosse macacos, né, ou tem esse elo perdido aí que a gente sabe que tem outras explicações, mas quando, num período aí milenar, nós fomos, entre aspas, infectados por uma bactéria. Isso mesmo. Só que essa bactéria, como o próprio nome diz, é um tipo de parasita, né? O parasita, quando ele é inteligente, ele não mata o hospedeiro. Ele convive com o hospedeiro. Claro, porque ele vai querer conviver. Então, se ele quer o hospedeiro morre, ele tem que procurar outro lugar ou ele morre também. Então, nós fomos contaminados por uma bactéria. Essa bactéria entrou dentro da célula nossa, né? Mas ela se adaptou bem. E ela começou a fazer uma espécie de parceria com o nosso organismo. Olha que interessante. Olha que interessante. Essa parceria com o nosso organismo, então, ela ficou adaptada na célula. Então, essa nossa bateria, que se adaptou à nossa célula, porque ela vive ali agora, já está adaptado, já é uma organela, né? Já é um micro-órgão, um órgão de dentro da célula. Chama-se mitocôndria. A mitocôndria, então, olha que bonita a mitocôndria, ela é como se fosse uma encapsulazinha que produz energia. A mitocôndria, nota esse nome aí, olha o nome bom para pôr em sobrinha. Mitocôndria, vamos jantar. Brincadeira. Então, a mitocôndria é uma organela intracelular que foi uma bactéria que, entre aspas, nos contaminou há milhares de anos e que se adaptou. E ela hoje nos fornece energia. Então, existe hoje em dia
muitos estudos dizendo que quando estas organelas, chamadas mitocôndrias, não estão bem, você pode ter vários tipos de doença. Então vamos lá. Aonde tem mitocôndria? Na célula. Aonde tem mais mitocôndria? No músculo. Claro, que é o músculo você precisa fazer força. Qual músculo tem mais mitocôndria? Qual músculo que tem mais mitocôndria nas células desse músculo? Você tem ideia? Coração. Coração, né? Começou a bater, não para mais, até a hora de morrer. Então, as células cardíacas, por exemplo, têm muitas mitocôndrias. Ora, se eventualmente nós tivermos algum tipo de doença ou de infecção, algum problema que afete a mitocôndria, ela vai afetar naturalmente um músculo. Isso mesmo, um músculo do corpo. E, então, o músculo cardíaco. Então, existem algumas doenças, por exemplo, cardíacas, como insuficiência cardíaca, né? O coração aumentado, o coração mais fraco, que tem essa teoria, essa pesquisa, que a falta da energia das mitocôndrias causa o coração mais fraco. Então, vamos pensar junto, é simples. Eu tenho lá uma célula, a célula que tem uma bateria. Essa bateria chama mitocôndria. Essa mitocôndria, essa bateria faz a célula funcionar. Onde ficam mais as mitocôndrias? Nas células musculares, que é onde a gente precisa ter mais energia. Qual músculo precisa mais dessas células, dessas organelas trabalhando bem? A mitocôndria. Então, a célula cardíaca tem centenas de mitocôndrias. E essas mitocôndrias, então, que vão dar força para o músculo cardíaco. Ora, meus amigos e minhas amigas, se tiver uma doença qualquer, ou um fato qualquer, que diminua a força dessa mitocôndria, dessa organela, é óbvio que o músculo vai ficar mais fraco. Então, eu vou te contar uma coisa agora. Pesquisadores nos Estados Unidos, pesquisando doentes do coração, onde o músculo do coração, quer dizer, a musculatura do coração, estava tão fraca que não conseguiam mais sobreviver bem. Quer dizer, era muita fadiga, o sangue não circula, a pessoa tem insuficiência, não pode andar, não pode fazer quase nada. O que tem para se fazer? Transplante cardíaco. Transplante cardíaco. Pega um outro coração e coloca lá e tudo bem. Estes pesquisadores, pesquisando justamente a mitocôndria, sugeriram que pudessem usar um tipo de enzima, uma vitamina, que ativa, que fornece mais energia para a mitocôndria. Essa enzima, essa vitamina, chama ubiquinona. Ubiquinona. Essa ubiquinona, também conhecida como coenzima Q10. Ela, então, administrada ao indivíduo, vai fortalecer a mitocôndria. E então eles pegaram alguns desses indivíduos e disseram o seguinte: olha, nós vamos propor uma vitamina. Não tem mal nenhum, nada de problema, nada negativo. E a gente quer propor para a gente ver se a gente ativa melhor as tuas células cardíacas, para ver o que acontece. Contraindicação? Nenhuma. É uma vitamina, é uma enzima. Tudo bem. Só que eles deram doses altíssimas dessas ubiquinona ou coenzima Q10. A gente utiliza de 200 a 400 microgramas, é um produto ainda caro, mas fantástico. Mas eles utilizavam de 2.000 até mais. Claro, é uma pesquisa. Bom, surpresa. Alguns desses pacientes que estavam na fila de espera de um coração, porque o coração já não funcionava mais, quando foram suplementados,
dessa vitamina, dessa enzima, chamada ubiquinona ou coenzima Q10, recuperaram seu coração. Olha só, recuperaram o seu coração. Então existe toda uma pesquisa de um cardiologista que ele usa um protocolo que usa a coenzima Q10, usa o magnésio, usa um açúcar especial e usa também a carnitina, que é um tipo de aminoácido, que é um quarteto fantástico para recuperação muscular. Todas as vezes que você tiver uma fadiga crônica, você vai ter a musculatura, por exemplo, mais fraca, uma musculatura mais dolorida. E olha que interessante, sabe-se hoje em dia, por exemplo, que algumas doenças são chamadas de mitocondriopatias. Então, quando eu falo patia, eu estou falando o sufixo patia quer dizer doença, né? Então, mitocondriopatia é uma doença da mitocôndria. Uma das doenças atuais, que a gente sabe, que é uma mitocondriopatia, entre outras questões, por exemplo, foi o Covid. Então, o Covid, um vírus, como ele afeta intracelular, porque se ele não entrar na célula, ele não faz nada. Quando ele entra na célula, ele ataca a mitocôndria. E aí a pessoa fica muito cansada. Pode ver que o cansaço é a queixa principal, mesmo na síndrome pós-Covid. O cansaço é o principal. Então, a mitocôndria, quando está doente, ou morre, ou está diminuída, o organismo, aquele músculo vai diminuir. Existem também algumas situações onde a pessoa tem muitas dores nas pernas, principalmente porque os músculos das pernas precisam ser usados para andar, e alguns tipos de medicamentos podem jogar fora do corpo essa enzima, essa vitamina. Tá? Joguem fora do corpo a coenzima Q10, que ela é produzida no corpo também. Então, ela joga fora. Então, veja, existe um tipo de medicamento que joga fora esse tipo de enzima, esse tipo de vitamina, chamada coenzima Q10. Os principais medicamentos que fazem isso, e para algumas pessoas mais ou para algumas pessoas menos, vão pensar, é óbvio, dependendo da idade da pessoa, ela já não tem tanta mitocôndria, né? Não tem tanto, porque vai diminuindo essas mitocôndrias intracelulares. Por quê? Porque não tem tanta nutrição para elas também. Então, você pode nutrir isso aí a vida toda. Você vai melhorar o coração, você vai melhorar os músculos, você vai ter uma melhora geral. Onde tem músculo, vai melhorar. Em todas as células tem mitocôndria. E a coenzima Q10 ajuda muito a melhorar a saúde da mitocôndria. Fortalecer a saúde, a vitalidade da mitocôndria. Mas existem medicamentos que são usados, alguns deles, por exemplo, para baixar o colesterol. Para baixar o colesterol. Esses medicamentos podem, sim, jogar fora do corpo essa enzima, a ubiquinona, a coenzima Q10. Então, existem pessoas que tomam remédios para baixar o colesterol, além das dores no corpo, e principalmente nas pernas, não perdem a força, não conseguem caminhar adequadamente. Não tem força para levantar a perna para subir uma escada, por exemplo. Então, a mitocondriopatia aí é uma mitocondriopatia induzida por um medicamento, que está tendo um efeito colateral. Por isso que eu digo, muitas vezes há necessidade de tomar o remédio para baixar o colesterol, mas, por favor, precisaria ter naturalmente, né, digamos assim, o entendimento que precisa associar ao medicamento essa vitamina, que é a coenzima Q10, a ubiquinona. Então, você vai tomar o remédio para o colesterol, associe também um remédio ou a vitamina porque como o remédio joga fora, para você suplementar, para você nutrir. E então, o Covid, por exemplo, pode, a síndrome pós-Covid, ou mesmo o Covid, ou qualquer outra virose, pode atacar a mitocôndria. A mitocôndria não vai estar bem nutrida, não vai conseguir fornecer, é uma bateria diminuída, e você pode ter dores musculares. Aí a pergunta é, será que a fibromialgia encaixaria aí também? Pode ser. É um excelente
um excelente, digamos assim, uma excelente terapêutica que pode ajudar muito quem tem fibromialgia. Repor a coenzima Q10. Mas a coenzima Q10 tem uma particularidade, porque assim, todas as nossas células têm DNA. Nós temos o DNA das nossas células. Então, quando nós vamos duplicar a célula, as células sexuais, elas têm metade do DNA. Tanto que quando você vai criar uma nova criança, uma nova pessoa, vai metade da mitocôndria do pai, metade da mitocôndria, não, desculpa, do DNA do pai e metade do DNA da mãe. Isso junto só. Só que, olha que interessante, a única organela que também tem DNA, olha que interessante. Então, nossa célula tem DNA, tudo bem. E a mitocôndria tem o seu DNA. Olha que interessante. Só que tem uma particularidade. Quando vai haver a reprodução, quando vai haver a gestação, quando vai haver a fecundação, o homem manda o espermatozoide se encontrar com o óvulo. Ora, o óvulo tem, então, a metade do seu DNA e tem a mitocôndria dentro do óvulo. Só que a mitocôndria do espermatozoide não está, digamos assim, na cabeça. Está no rabo. Porque lembra do espermatozoidezinho? Que ele vai viajando? O espermatozoide não tem o mitocôndria dentro da cabeça, dentro da célula, digamos assim. Tem no rabo. Então, quando o espermatozoide chega no óvulo, e aquele espermatozoide escolhido, hoje a gente sabe que é escolhido por Deus, não é qualquer um, não é o que chega primeiro, não é o que ganha, não, é o que tem sintonia vibratória. Isso mesmo, quem tem sintonia vibratória. Então, o espermatozoide tem que ter uma sintonia específica para o óvulo deixar entrar. Não é o que chega primeiro. Não, então chega um monte lá e um entra. Não, não é assim, não. As coisas têm outra visão, né, do ponto de vista mais espiritual. Então, quando o espermatozoide entra a célula, entra a cabeça que a gente fala, onde tem o conteúdo do DNA. Mas o rabo fica de fora. O rabinho é para fazer força. Então, veja, precisa ter mitocôndria ali para poder ter força para nadar contra a corrente, né, em todo o canal feminino. Mas na mulher tem a mitocôndria dentro do óvulo. Então, o DNA mitocondrial só é da nossa mãe. Então, as suas mitocôndrias, só tem o DNA da sua mãe, não tem do seu pai. Olha só, o homem, para participar, participa pouco mesmo, né? Então, quando existem doenças mitocondriais, eventualmente doenças mitocondriais genéticas, serão de evento só da mãe, porque o pai não colabora com a mitocôndria, com o DNA mitocondrial. Bom, então é importante que você entenda que fadigas, cansaço, desânimos, um aspecto muito importante é a mitocôndria, que é a bateria do nosso corpo. Essa bateria, então, ela é atacada pelos vírus, principalmente pelo Covid. E aí ela acaba tendo mais dificuldade. Também pode faltar uma das, digamos assim, dos alimentos específicos da vitamina, da mitocôndria, que é a coenzima Q10, quando você toma algum remédio para o colesterol. Então, se você toma remédio para o colesterol, peça para o seu médico suplementar você com coenzima Q10. Ou, se ele não está habituado a isso, vá buscar mesmo. Aí você pode buscar isso aí, farmácia de manipulação, ou mesmo produtos prontos, coenzima Q10. Isso não tem uma dosagem adequada. Você pode usar quanto você quiser. Quanto mais você usa, mais você se beneficia disso aí. É fantástico. Já disse, então, que casos de recuperação do coração. Como nós estamos tendo alguns casos de miocardiopatia, miocárdio é o músculo do coração, patia, doença do coração, essas pessoas que sejam síndrome pós-Covid, ou eventualmente, que algumas pessoas acham que pode ter síndrome pós-vacinal, é essencial que elas procurem uma ajuda para a reposição, né? Pode ser desse quarteto que eu falei, ou pelo menos da coenzima Q10. Coenzima Q10
vai ser muito útil, vai ser muito importante para melhorar toda a musculatura do organismo, todos os músculos e principalmente os músculos do coração. Será que tem mitocôndria em todos os lugares? Tem mitocôndria em todos os lugares. Então, se você puder beneficiar a mitocôndria, que é esta organela. Então, eu vou sugerir que você também seja gentil com a sua mitocôndria, né? Seja gentil com essa organela, que é uma bactéria que nós fizemos uma amizade há milênios atrás, fizemos uma adaptação, trabalhamos juntos, em conjunto hoje em dia, né? E isso traz para a gente a possibilidade de ter uma vida melhor aqui na Terra. Porém, muita gente hoje em dia, com esse cansaço crônico, essa fadiga crônica. Eu dei um exemplo da mitocondriopatia no aspecto do músculo cardíaco, mas você pode ter muitas outras doenças, a fibromialgia, né? Muitas vezes algumas miopatias, quer dizer, dores musculares, você pode ter alterações de bom funcionamento de alguns órgãos, como o fígado, como o pâncreas, todos eles precisam, todas as células precisam ter uma mitocôndria saudável. Então, muitas doenças partem desse princípio. A ideia é passar para você hoje, trazer como informação esse dado, e a fadiga crônica hoje em dia cada vez mais uma queixa contumaz, muita gente se queixando, não é só esse o problema, hoje eu especifiquei esse, existem outros, existem a síndrome da fadiga crônica, que é hormonal, que a gente precisa também fazer uma avaliação hormonal, os principais hormônios, as principais glândulas que precisam ser pesquisadas é a glândula da tireoide e a suprarrenal. Essas são as principais, as primeiras. Claro, depois você precisa ver a tua alimentação, se está boa, se você está nutrindo bem o teu organismo ou se você está só intoxicando o teu organismo. Então, hoje em dia, sabe-se que nós todos precisamos complementar a nossa alimentação, que é pobre, infelizmente é pobre. Por isso, a nossa sempre, digamos assim, bandeira, né, de nós médicos que trabalhamos com essa linha, né, de medicina integrativa, ou essa linha que é uma medicina igual às outras, só que além de fazer a medicina tradicional, a gente também usa vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais. E não dá para entender por que na escola tradicional os médicos não continuam usando ou continuam aprendendo, ou se também buscam, digamos, uma atualização de repor vitaminas e minerais. Ficaria um dia que o cardiologista, ficaria muito contente que o cardiologista, ao receitar o remédio do colesterol, que ele entende que precisa ser receitado, tudo bem, ele também pedisse para que você reponha a coenzima Q10, que tem várias formas e várias quantidades. E aí ele vai te ajudar, por incrível que pareça, né? Porque se o colesterol é para ajudar o problema cardíaco, você joga fora justamente aquela enzima que ajuda a mitocôndria, que ajuda a célula cardíaca. É um contrassenso, né? Ou mesmo a reposição de magnésio, mais de 300 funções no organismo. Então, um sonho meu é que os nossos amigos cardiologistas comecem a ler, estudar a respeito dessas reposições ditas hormonais, que podem, ou vitaminas e minerais, além dos hormônios, mas principalmente vitaminas e minerais, que vão ajudar muito o trabalho deles, vão ajudar muito o coração deles. Eu, particularmente, já tive casos onde o coração estava praticamente desenganado. Eu vou falar o caso do meu pai mesmo. Meu pai teve uma função cardíaca chegando a 30%, e não tinha muito o que fazer. E um ano aí eu tenho feito ele com tratamentos, com essas suplementações específicas, até intramusculares, e ele melhorou muito da fadiga, do cansaço, tem uma recuperação espetacular. Eu vou agora fazer uma comparação com antes e depois, porque para a medicina convencional não tinha nada para fazer. Ele aí com 87 anos não teve mais insuficiência cardíaca. Foi internado no começo do ano de 2021 com insuficiência cardíaca, com a função cardíaca com 30%. Tá, passou o ano inteirinho aí, muito bem, não teve mais aquele cansaço da insuficiência cardíaca. Se você gostou, entre no nosso canal Saúde Funcional Vida Plena, se inscreva, toque o sininho. Entre no Instagram também, que vou começar a colocar mais situações, @rubens.cascapeira.jr.
Mas no YouTube, Saúde Funcional Vida Plena, estaremos aí sempre trazendo novidades. E um abraço, com muita alegria, ao pessoal do Família Web Rádio. Muito obrigado, até breve.